hino de J. Nelson, onde ele diz assim: na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo terror, com toda certeza a vitória virá, é firme a esperança, meu Deus proverá. Em tudo o Senhor nos pode valer, do mal com amor nos quer defender. Com Cristo bem perto, em nós se achará a viva esperança, meu Deus proverá. É uma das peças mais bonitas. Como Maravilhosa Graça, enfim, e tantos outros que falam de coisas sublimes. Aliás, hoje eu me sinto feliz em receber a visita de Isaac, uma das vozes mais lindas que eu já conheci no meio cristão. Quando aqui cheguei, no primeiro culto na Catedral da Trindade, eu não conhecia Isaac, fui pregar. E quando vi Isaac cantar, depois perguntei a Dom Paulo: escute, de onde você tirou esse rapaz? Onde você foi buscá-lo? Porque eu já andei esse país inteiro e outros pregando, já ouvi muita gente, mas Deus deu a Isaac um talento extraordinário, uma unção, uma humildade, que faz com que o louvor não seja apenas o cântico, mas a própria vida dele. E ele tem alguns dos louvores que são parte da minha vida. Em fervente oração, oração da noite, que eu vi minha mãe cantar muitas vezes, ao pé da cruz, sossegai, ao Deus de Abrão louvai, que foi o processional. Esse aqui que é como, eu diria, faz cócegas na alma, cada momento. Tocou-me um hino lindo, a respeito do qual eu e Carmen conversávamos ontem, que era um dos dois prediletos de Elvis Presley, um dos que ele mais cantava, no silêncio das suítes onde se hospedava. Então, são hinos que marcam a nossa vida. Alguém já disse que não há coisa que desperte mais a memória do que a música. A música, ela é capaz de nos remeter a lugares, a épocas, a situações, a momentos, por mais distantes que estejam do tempo. E esses louvores vão tornando-se parte da nossa própria alma, vão ficando gravados na alma e vão fazendo parte da vida também. Esse louvor de J. Nelson, onde ele diz: na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo horror, com toda certeza a vitória virá. E o refrão dele é: meu Deus proverá. Deus havia tirado, queridos, Abrão da cidade de Ur, próspero, rico, empresário, homem da agricultura, da pecuária, vitorioso, vencedor, de sucesso. Nunca teve noção da divindade maior que é o nosso Deus. Quando um dia, sem que pedisse, sem que buscasse, Deus revela-se, mostra-se, fala. Abraão fica preso, envolvido, cativado por aquela voz que nunca ouvira, e recebe a primeira ordem: deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação. Ele creu, ele foi, sem saber para onde ia, não tinha noção do que ia acontecer, não fez perguntas, não questionou Deus, não pediu mapas, não perguntou a Deus quanto tempo iria ficar, apenas creu. Foi preso, cativado, envolvido pela grandeza e pela beleza da voz que com ele falava. Depois de muito tempo, a mesma voz que um dia o cativou e o fez deixar tudo e todos, volta a falar com ele, dessa vez de uma forma diferente. E diz: Abraão, Abraão, e ele diz: eis-me aqui, aqui, onde tu querias que eu estivesse, aqui, onde a tua voz me mandou estar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem adiante, nem atrás, estou aqui, eis-me aqui, era para ser aqui, era aqui que tu querias, portanto, eis-me aqui. E ele ouve o pedido que jamais gostaria de ter ouvido e que nenhum pai gostaria de ouvir: toma teu filho, teu único filho, e vai até o Monte Moriá,
e ali oferece-o a mim em holocausto. E diz a Bíblia que foram 3 dias de caminhada. Abraão sai dos carvalhais de Manre e dirige-se para Moriá, caminhando, vendo ao longe o monte. Diz o texto que de longe ele via, e não há como não imaginar o que se passou, o que aconteceu com o coração daquele velho pai. O doutor Davi Gomes, grande pregador batista dos anos 1950, 1960, disse que esse foi um altar funeral. Dizia o doutor Davi Gomes que para os outros altares, Abraão levava sacrifícios de animais, caça, outras coisas, mas para esse ele leva o próprio filho. Cada passo, cada vez que ergue os olhos e contempla no horizonte o corte do Monte Moriá, o coração certamente fica apertado. Chega ao pé do monte, ele diz aos que com ele iam, funcionários, empregados, fiquem aqui, porque eu e o moço, referindo-se a Isaque, subiremos o monte, adoraremos e voltaremos. Por alguma razão ele usa o plural. Ele sabia que o filho ia ser deixado lá. Ele sabia que o filho havia sido pedido, mas ele não diz eu voltarei, ele diz voltaremos, iremos e tendo adorado, voltaremos. E começa a subida de Moriá. E não há, por mais que nós tentemos imaginar, por mais que tentemos nos enquadrar no contexto, não há como dimensionar o aperto, o sufoco, a agonia do coração de um pai silencioso que leva um filho em obediência a um sacrifício sem que o próprio filho saiba, e no meio da caminhada ainda houve a pergunta do adolescente, do jovem, que lhe diz: pai, vai tudo bem, aqui temos a lenha, aqui temos o fogo, aqui temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa é aquela pergunta que ele jamais gostaria de ouvir. Mas a resposta atravessa milênios. A resposta banha civilizações. A resposta desmonta sofismas. A resposta revela o que era um coração permanente e grávido da presença de Deus. Olha para o menino e diz: meu filho, Deus proverá. E depois que tudo acontece, Isaque é substituído na morte por um cordeiro que preconizava o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, e eles recebem aquela bênção. Abraão então batiza, põe o nome daquele lugar, o monte do Senhor proverá. Deus proverá. A primeira realidade disso, queridos, é que quem provê é Deus. Nós que cremos, nós que somos dele, somos às vezes atropelados pela ansiedade, mas a maior certeza que devemos ter no coração é esta: Deus proverá. O nosso provedor é Deus. É por isso que Davi diz: já fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não há chance. O Senhor Jesus disse: vocês andam ansiosos, o que é isso? Olhe os lírios do campo, disse ele, ninguém os teceu, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhem as aves do céu, nenhuma delas fica um dia sem alimento. Se Deus faz assim com os lírios, com a erva, com as aves, quanto mais com vocês, ó homens incrédulos. Queridos, o nosso Deus é provedor. Enquanto o sistema nos tensiona, nos enche de estresse, nos leva à preocupação, e o que é pior, o espírito do sistema, quanto mais se tem, mais tensão se vive. Aquele que descansa do Senhor
sabe que está no colo do Deus provedor e que nada faltará. Primeiro, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Há necessidades minhas e suas que nem nós temos consciência e que Deus conhece e provê. Segundo, porque Deus tem infinitos recursos para prover as nossas necessidades. É por isso que outra vez Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Absolutamente nada, nada é nada. No texto hebraico está diferente: o Senhor é meu pastor e isto me basta. Chega, é suficiente, não quero nada mais. E Deus provê tudo isso por algumas razões. Primeiro, porque Deus é rico, é o Senhor dos céus e da terra, é o dono da prata e do ouro, é aquele que põe a mão e as coisas acontecem. Segundo, porque é Deus de misericórdia e graça. Terceiro, porque Ele é a fonte de todo o bem e Ele olha para cada um de nós como se fôssemos a única pessoa sobre a face da terra. O que Ele provê? Provê aquilo que necessitamos. Eu costumo dizer, Deus não garante grife, mas Deus garante o fundamental. Deus garante o básico. É por isso que Davi, volto a repetir, repito o que ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Se vocês tiverem, disse Jesus, o que comer e o que vestir e um teto, sejam gratos. Andem com o coração borbulhando de alegria. Também sabemos que Ele tem a hora dele para prover. Não é quando eu quero, não é quando eu determino. Deus não anda pela minha agenda, Deus tem a agenda dele. Por isso a Bíblia diz: Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Olhe que diz Salomão em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E o Senhor Jesus, quase que parafraseando, disse: o meu tempo ainda não chegou, mas vosso tempo sempre estará presente. Olha aqui para mim, não se apavore. Na hora certa, no tempo de Deus, o provedor vai chegar. O provedor vai suprir e vai prover para mim e para você. Ontem eu completei mais um ano de vida e discordo muito de Mário Quintana, apesar da genialidade dele, quando ele diz que viver é ir ficando cada vez mais sozinho. Comigo aconteceu o contrário. À medida que os anos passam, a família vai aumentando. Eu já tenho filhos que eu não sei por onde andam. Gente que foi gerada no coração, na fé. Filhos espirituais. De vez em quando passo vergonha. Encontro com alguém num shopping da cidade. Outro dia foi um jovem casal e a moça disse: o senhor não lembra de mim? Eu disse: não vou mentir. Mas o senhor me casou. Eu disse: ficou mais difícil um pouco, porque é gente demais. Ela disse: mas eu sou alvirrubro. Eu digo: agora eu lembro. Agora eu lembro. Mas foi uma realidade. A família vai aumentando. Para onde eu me viro, encontro irmãos, encontro filhos, e posso olhar para trás e dizer a Carmen, aos meus filhos e às minhas netas: meu pai partiu quando eu tinha 14 anos de idade. Com 17 eu saí de casa, joguei-me no mundo. Andei quase a metade desse planeta. Vivi as situações mais inimagináveis. Entrei em ciladas da existência. Mas hoje olho para trás e posso dizer a vocês, diante dele, tudo o meu Deus providenciou. Tendo eu consciência ou não, tendo eu percepção ou não, até nas horas mais estranhas, mais absurdas,
até nos momentos em que a lógica humana jamais poderia admitir que ele estava. Livrando, abrindo portas, curando, resolvendo, operando livramentos, dos quais muitos eu tenho consciência, e tenho consciência de que de outros não tenho consciência ainda, mas uma coisa eu sei, por isso comecei o culto dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque eu digo: até aqui me ajudou o Senhor. É por isso que eu sou refém da graça. Se não fosse a graça de Deus, eu já estaria morto. A única razão que me faz caminhar é o favor imerecido de Deus. O Caio conta que quando era jovem, antes da conversão, atirando para todo lado, incontrolável, soberbo, arrogante. Um dia o pai dele, o Dr. Caio, um homem que era um deficiente físico, mas um homem de uma genialidade tremenda, a medida dele encheu, ele segurou o filho Caio pelo braço, apertou, sacudiu e disse: você é meu filho? Sou, pai. Tem certeza? Tem. Então humilhe-se, porque nesta casa impera a graça de Deus. Nenhum de nós merece o que é nem o que tem. Nós somos prisioneiros da graça de Deus. E ele disse que aquilo foi um atropelo, a ficha caiu. Eu posso dizer isso hoje. Espero completar ainda muitos anos, tenho certeza. Como diz Dom Paulo, vocês vão ter que me engolir. Essa semana liguei para ele e começamos a conversar sobre aniversário. E ele me perguntou quantos anos eu iria completar. Eu disse, e ele brincou, disse: você já deve estar cheio de remendo. Eu digo: e você tem 10 a mais. E ele emendou de lá, disse: acho melhor mudar de assunto. Então assim será. Mas vamos caminhando. A certeza que eu tenho, e que foi minha vida até hoje, será até o fim, porque Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Deus de toda provisão. Nada me faltou, nada me falta e nada me faltará. E a medida da minha plenitude é a vontade do Senhor. Não quero nada além do que Ele tem para mim, desde que a mão dEle esteja sobre a minha vida. E nesses últimos anos me deu a bênção de ter um rebanho bonito. Eu estava pensando, já pastoreei outras igrejas, já trabalhamos viajando pelo mundo, eu e o próprio Caio, em quantas cruzadas, em quantos ministérios, mas nessa reta, Deus providenciou um lugar gostoso, um rebanho bonito, afável, amoroso, gente que tem fome de Deus. E eu posso dizer a vocês, parafraseando a própria palavra, vocês são a coroa do meu ministério. Deus abençoe muito vocês. Quero agradecer aos meus companheiros, à equipe que foi formada por Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Todos eles aqui estão porque Deus nos juntou. Agradecer aos ministros comissionados, aos acólitos, aos introdutores, ao pessoal da secretaria, aos funcionários de zeladoria, de portaria, motorista, enfim, ao louvor, aos ministérios gerais, todos eles, não vou nomear porque são muitos. Hoje mesmo estamos tendo um encontro de jovens com 108 jovens, de modo que eu só tenho que dizer: bendito seja o Senhor. Ele está fazendo muito mais do que eu pensava, do que eu imaginava. Deus está indo além de toda perspectiva. E esta semana Deus revelou, e eu creio nos dons espirituais, eu não creio em brincadeira. Para brincar não conte comigo, mas para crer naquilo que a Bíblia diz, e para o exercício dos dons construídos sobre o trilho da palavra, eu creio. E 2 irmãs me mandaram 2 mensagens que foram respostas diretas de oração que eu havia feito um dia anterior. Foi como um direto no queixo.
e eu louvo a Deus por isso. Portanto, quero louvar a Deus pela vida de Carmen, companheira, essa realmente come do mesmo pão. Eu não tenho a menor preocupação com relação à minha vida, por exemplo, futura, porque eu sei que Carmen ouve a voz de Deus e ela estará onde eu estiver. Aos meus filhos que aqui estão, Ariel e Alexandre, as que estão chegando daqui a pouco, Vanessa, Cristine, as netas, Gabriela e Sara, ao genro que Deus deu, Marco Jurema, a toda essa turma, minha gratidão, e a todos vocês, que Deus os abençoe e que Deus nos permita estar juntos enquanto essa for a vontade dEle, para a glória dEle. Amém.